Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde. Irmãos, estou vindo aqui através desse vídeo para comunicar aos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo é Vida, que devido a esse surto dessa pandemia do Covid-19, nós não podemos mais realizar cultos públicos, né? Até a data de amanhã, primeiramente estava liberado, só que ontem saiu uma nota dizendo que não pode mais ter cultos públicos, né? Se a gente tivermos culto, nós estamos passível de uma multa de R$10.000 por dia que a gente abrirmos a igreja. E como a palavra de Deus mesmo nos diz, lá no livro de Romanos, vou estar lendo essa passagem para os irmãos, que alguns não têm conhecimento, como também aquela vez que Jesus, o homem, foi ao encontro de Jesus e falou assim: a uns eu dou ordem, mas também sou mandado. Muitas vezes as pessoas pensam que o pastor só está ali para mandar, mas a Bíblia diz que mesmo aquele que manda é sujeito a autoridades superiores. Eu quero que depois os irmãos meditem um pouco na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo de número 13, eu vou ler o verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Então, não é que o pastor não tem fé. Eu, por mim, estaria aberto com a igreja. Os irmãos que sentissem no coração de estar conosco, a gente estaríamos lá, né, com as medidas, né, de responsabilidade sobre esse surto dessa pandemia, né? A gente colocamos álcool em gel na igreja, pedir para os irmãos ficar distante um dos outros, sem cumprimentos, né, sem abraços, sem apertos de mão, né? Tudo para a gente prevenir, né, a propagação dessa pandemia. Alguns irmãos estão cientes que eu coloquei no grupo da igreja, um pastor, um líder religioso de uma grande igreja na Coreia do Sul, ele teve um pedido para parar e ele não obedeceu às autoridades. E infelizmente esse homem se arrependeu muito, porque a igreja dele foi um lugar de surto, de propagação do Covid-19. Aí ele chamou a imprensa, pedindo perdão, chorando, ajoelhado, e ainda vai pagar uma multa alta, e se não foi preso, está correndo um sério risco. Então nós temos que estar atentos, né, igreja? Porque nós estamos lutando contra algo que nós não estamos vendo. Quando nós lutamos com algo que nós enxergamos é uma coisa, mas nós estamos lutando contra algo que nós não enxergamos. Então, devido a essa situação, devido às ordenanças que nós recebemos superiores, os nossos cultos estão suspensos ainda por tempo indeterminado até diminuir esse problema desse Covid-19. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de sabedoria, nos deu sabedoria. Então, assim, nós vamos estar, eu, pastor Márcio, vai ter dia que eu pedi pastor Antônio estar conosco, lá na igreja de Osasco, nossa sede, nos domingos, nas quartas e na sexta, nós vamos estar realizando um culto com oração, louvor e a palavra de Deus, né? E eu peço para os irmãos acompanhar as redes sociais da igreja, o Instagram, o Facebook, as páginas da igreja, que é AD Jesus Cristo e Vida. Acompanhe, curte lá, que vai aparecer a notificação nesses dias. As demais igrejas estarão fechadas, os demais pontos de pregação têm que parar, tá bom? Não é porque o pastor não tem fé, é que nós temos que obedecer. E eu não quero, como eu conversei com alguns irmãos, perder nenhum dos irmãos. Eu não quero, a Bíblia diz que o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Eu não quero ver nenhum dos irmãos vir perder a vida por causa de uma negligência minha, eu chegar e obrigar: não, irmão, vocês têm que estar aqui, como esse pastor da Coreia fez, e hoje bateu um arrependimento muito grande dentro dele. Porque como diz lá na época do Egito, né, a palavra de Deus nos instrui que quando o anjo da morte ia passar, o Senhor deu uma ordenança
passar sangue nos umbrais da porta e para o povo entrar para dentro da sua tenda e não sair, até que o anjo da morte passasse. Então, eles foram poupados porque eles obedeceram. Como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, neste momento, eu instruo os irmãos que podem ficar dentro dos vossos lares, sem contato com muita gente, quanto mais tempo a gente evitar de contato com muitas pessoas, mais rápido as coisas vão voltar ao normal. Então, eu peço a compreensão dos irmãos, e nós estamos numa campanha de oração, das 11 à meia-noite, essa semana, durante 7 dias, mas provavelmente nós vamos estar prorrogando essa campanha até acabar esse surto, irmãos. Que esse momento é momento de oração. A oração, ela muda tudo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, Ana não tinha um filho, mas ela estava orando e Deus mudou a história. Nós vamos ver também na palavra do Senhor, quando Josafá foi enfrentar uma peleja que, humanamente falando, não tinha como ele enfrentar. O que ele fez? Colocou o povo para orar e para jejuar. Então, creia, a oração, ela pode mudar essa situação. E eu creio que vai mudar, porque ainda há remanescentes, irmãos. E eu quero deixar um versículo bíblico que Deus tem falado muito aos meus corações esses dias difíceis. Ontem eu falei lá no culto, na igreja de Osasco, que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, verso de número 19. O texto diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meus irmãos, vamos crer que Deus estará nos livrando e nos guardando para a honra e glória do nome de Jesus, tá bom? Aqui eu deixo minhas considerações. Estamos orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família, e eu creio que Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Um grande abraço.